E chegamos à nossa última entrevista do dia, desse primeiro dia dessa edição especial do AgroLink News, aqui direto da Expo Inter. Nós falamos, nosso estúdio montado aqui na casa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, o CIMERS. E nessa nossa última entrevista, a gente recebe para conversar conosco o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto, que no dia de hoje participou de um anúncio que vai de 300 milhões de reais destinados à cadeia do arroz. Eu vou começar falando sobre isso, justamente aqui no Rio Grande do Sul. Edgar, e antes de mais nada, obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o convite e por atender mais uma vez ao AgroLink News. Mas para a gente começar, está se falando em 300 milhões através do COBRA, dos contratos de operação. Mas houve em um dado momento uma certa polêmica junto a alguns produtores sobre justamente essa interferência da Conab em comprar e repor estoques. Como é que isso está apaziguado ou não está junto aos produtores hoje? Já há uma adesão maior, porque houve alguns contratos justamente na área do arroz que as adesões foram abaixo do esperado. Olá, Edgar, mais uma vez obrigado pela participação. Eduardo, obrigado também pelo convite. É um prazer estar contigo, estar com vocês. Para falar de coisas tão importantes para o Rio Grande do Sul e para o nosso Brasil. A questão da alimentação é uma prioridade do governo do presidente Lula, do governo federal, e por consequência da Conab, que é uma empresa 100% pública do governo federal e que é a terceira empresa mais capilar do governo federal em diversidade de políticas que nós operacionalizamos. Mas a nossa principal missão é garantir o abastecimento. E é sobre essa orientação. Eu vou pedir para você começar de novo daqui a pouco. É que essa mesa aqui está dando problema. Bom, Eduardo, é um prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. Esse importante canal, veículo de comunicação, e para falarmos de assuntos tão relevantes e importantes que dizem respeito à vida da população brasileira e à população gaúcha, quando se trata de alimentação, quando se trata de abastecimento, especialmente nessa que é uma das principais alimentos consumidos de norte a sul do Brasil, que é o arroz. Junto com o arroz, o feijão. Mas aqui no caso, dia de hoje, segunda-feira, nós começamos marcando a nossa presença aqui na Expo Inter com anúncios para o setor do arroz. Uma das ações que a Conab realiza, que é a terceira empresa mais capilar do governo federal, é gerar para o governo toda a informação agropecuária. A Conab é a provedora das informações agropecuárias sobre safra, sobre leitura de mercado agrícola nacional e internacional. Todos os meses, Eduardo, a Conab coloca a campo em torno de 100 técnicos, em parcerias com universidades, institutos federais, mesmo informantes do campo agrícola, que informam a Conab há mais de 50 anos sobre safra dos 16 principais grãos. E o que nós fizemos hoje aqui? O lançamento já do contrato de opção de arroz para a safra seguinte, tudo isso é fruto da inteligência agropecuária que a Conab gera. Ano passado, nós já detectamos que nós teríamos uma grande safra de arroz, como de fato se concretizou, mais de 12 milhões de toneladas de arroz. Para quem está nos acompanhando ter uma ideia do que isso significa, é 1,5 milhão a mais de toneladas de arroz comparado com a safra do ano passado. Então o Brasil voltou a colher safras nos patamares das maiores safras agrícolas de arroz da nossa história. Vai ser a maior safra do Brasil, de todos os grãos, 345 milhões de toneladas de grãos, e desses o arroz, 12 milhões de toneladas, que significa 70% da produção de arroz a nível nacional. Então o governo federal e nós da Conab trabalhamos com um olhar muito atencioso para a produção, para o nosso mercado interno. Como o arroz é um dos pratos mais consumidos no Brasil, nós queremos incentivar, primeiro, a alcançar a mão amiga do governo para quem produz, que é o que nós fizemos já o ano passado, quando nós lançamos o contrato de opção de venda. Nós fizemos um cálculo, o que seria um preço justo para os produtores. E nós colocamos, Eduardo, um preço de R$ 87,62, quem aderiu aos contratos de opção para serem efetivados agora em agosto desse ano. Porque nós sabíamos que teríamos uma grande safra de arroz no Mercosul, uma grande safra de arroz na Índia e uma grande safra de arroz aqui, no mundo todo. Mais oferta e a possibilidade de baixar o preço para quem produz. Então nós lançamos já com um preço de R$ 87,00, mas era de opção. Na hora de vender,
Se o mercado estiver pagando um preço melhor do que está nesses contratos, o produtor pode vender para o mercado, ele tem essa opção. Mas se não tiver, como de fato se concretizou, pode efetivar com a Conab. Hoje, nós também lançamos aqui o pagamento de quem aderiu ao contrato. Estamos pagando 87 nesse momento e o mercado está pagando R$66. Ou seja, quem acreditou na leitura do mercado agrícola que a Conab fez, ganhou dinheiro. Está vendendo mais de R$20 acima do que o mercado está pagando a saca de arroz de 50 quilos. Então agora, além do pagamento de hoje, assinatura de novos contratos para o COV ainda dessa safra, nós já projetamos o lançamento de R$300 milhões para contratos da próxima safra, que vamos agora, a partir de agora, ter um alinhamento melhor, compilar dados do mercado para ver qual o preço que nós vamos colocar nesse contrato. Hoje eu lancei, em nome do governo federal e da Conab, o volume inicial de R$300 milhões para incentivar a produção, o plantio de arroz e o comércio logo ali na frente com a safra. Mas dentro desse cenário, eu queria entender melhor como é que está a relação da Conab com esses representantes de setores do agronegócio que olhavam com muita desconfiança por entender essa ação da Conab como uma interferência no mercado. Como é que hoje está essa relação e qual é a expectativa em relação à adesão a esse novo COV, se há uma expectativa de uma melhora de resultados em relação aos contratos anteriores? Eduardo, primeiro, a Conab não faz intervenção, a gente sempre trabalha com buscar o equilíbrio entre o produtor e o consumidor. No ano passado, quando nós lançamos o COV, o contrato de opção de venda, nós lançamos ao preço, como eu te falei, de R$87,62 agora para agosto. Só que naquele momento, Eduardo, o preço da saca de arroz no mercado estava R$115. Me parece, aliás, com certeza, não foi feito por parte dos dirigentes do setor uma leitura mais apurada sobre as condições do mercado agrícola. Eu pergunto hoje a eles, vocês não fizeram uma leitura, desperdiçaram dinheiro, nós mobilizamos R$1 bilhão para contratar COV, contrato de opção de venda futura. Nós conseguimos gastar em torno de 162 milhões. Como era um crédito extraordinário especificamente para contratar compra de arroz, voltou para o Caixa do Tesouro mais de R$800 milhões. Se o setor tivesse acreditado na leitura da Conab, hoje muito mais gente estaria vendendo arroz R$20 acima do que o mercado está pagando. Eu acho que essa mudança houve, e a prova é que sexta-feira da semana passada nós lançamos novos contratos para esta safra e conseguimos contratar toda a oferta que a Conab fez. Nós ofertamos 110, contratamos 109 mil toneladas de arroz, ou seja, a visão do ano passado já não é mais a mesma desse ano. E como é uma política nova, é normal essa desconfiança. Então a expectativa nossa é muito positiva. Nós teremos, por certo, uma boa adesão nesse que é um contrato de opção para a próxima safra. E eu disse agora de manhã, quando nós fizemos o lançamento desse volume para a próxima safra, eu disse para os representantes do setor do arroz, vamos pensar grande. Nós vamos ter um aumento no consumo de arroz, com certeza, porque a renda do trabalhador está aumentando e o trabalhador, Eduardo, tu sabes, se tiver mais dinheiro no bolso, ele não faz uma viagem para a Europa. Ele vai para o supermercado, ele vai fazer uma compra maior, ele se alimenta melhor, ele vai numa loja, compra mais roupa, compra material escolar para os seus filhos. O trabalhador gasta o seu dinheiro no mercado da esquina, no mercado do seu bairro. Então nós vamos ter um aumento do consumo interno, porque a renda do trabalhador está melhorando cada vez mais. E nós vamos ter, possivelmente, a abertura de novos mercados internacionais que querem o arroz do Rio Grande do Sul, que é o melhor arroz do mundo. Tive agora junto com o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, na missão que foi feita ao México. Lá estava também representantes da Biarroz. O que o México pede para o Brasil? O México, que sempre teve uma relação comercial quase que integral aos Estados Unidos. Com essa imposição do presidente dos Estados Unidos ao Brasil, ao México e ao mundo, eles se voltam de novo para o nosso país, para a América Latina. E eles pedem para nós garantia de soberania alimentar para o México e soberania energética. Nós temos um acúmulo de conhecimento na geração de energias renováveis que já vem de quase 50 anos. E nós temos a notícia que correu o mundo, que nós saímos do mapa da fome e que o Brasil vai colher esse ano a maior safra agrícola da nossa história. E o mundo quer comprar do Brasil, entre eles os produtos arroz, feijão,
o abastecimento para o consumo interno do México, eles querem também a garantia do Brasil. Abrimos já 415 novos mercados agrícolas e eu disse, vamos pensar grande, por que nós não podemos ter uma política de expansão da produção de arroz para abastecer o mundo, abastecer outros países que não produzem arroz e sabem que no Rio Grande do Sul, especialmente, se produz um dos melhores arroz do mundo. Bom, presidente, o senhor toca num ponto e realmente os números apontam para uma melhora na renda do brasileiro. Agora, algo que veio pegando muito na população, que incomodou a população, foram os altos preços que se mantiveram por muito tempo muito altos, ainda um pouco elevados, dos alimentos. E aí, nesse sentido, e voltando um pouco àquilo que a gente falava, o senhor nos disse, a Conab não faz intervenção, mas era possível, por parte da Conab, não haviam instrumentos para que a Conab assumisse o papel de garantir uma baixa nos preços com mais estoques públicos ou até com uma distribuição ou venda através de mercados públicos ou algo assim. O que poderia ter sido feito por parte da Conab, se poderia ter sido feito, para que esse impacto da alta dos alimentos não chegasse de forma tão forte ao consumidor final? Eduardo, obrigado por essa pergunta, porque ela é muito importante. O que aconteceu ao longo dos últimos anos do governo passado? Zero estoque. Abandonaram todas as políticas públicas de incentivo à produção para o nosso mercado interno. Terminaram com o Ministério da Agricultura Familiar. Não teve mais plano safra da agricultura familiar. A Conab se encaminhava para a extinção. Se o presidente Lula não tivesse ganho a eleição, a Conab estava extinta. Com certeza. Já tinham diminuído e findado boa parte das políticas públicas, que é a obrigação da Companhia Nacional de Abastecimento. Por que subiu tanto? Primeiro, é uma questão estrutural. O agricultor, antes de botar semente na terra, ele faz os cálculos. O que é mais viável? O que vai me trazer mais renda? E quando não tem uma política de incentivo, como nós temos agora, juros subsidiados para produzir para o nosso mercado interno, vou dar um exemplo. Quem optar em fazer financiamento para produzir arroz e feijão, o juro é 3% ao ano no plano safra. E se produzir de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. No governo passado não tinha nada disso, Eduardo. Então, muitos pequenos agricultores, que têm por característica produzir de uma forma diversificada, acabaram fazendo o quê? Migrando para a monocultura de exportação. Vamos produzir soja, porque o preço sempre é um mercado muito aquecido, né? Tem venda certo. Vamos produzir soja, ou arrendar terra, ou vender a terra para quem produz mais, que está mais estruturado. Ao ponto de que a maior safra agrícola da história do Brasil até aqui foi a de 23. Só menor do que essa de 25, porque essa vai ser a grande safra brasileira. Naquele ano de 23, nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão nos últimos 47 anos. Porque o agricultor vai buscar renda. Então agora, a Conab voltou a fazer estoques públicos, que tem uma ação que mira o produtor, pagando um preço melhor para ele, mas quer dar garantias, tranquilidade para quem consome e garantir preço baixo. A Conab voltou a fazer compras públicas. A merenda escolar, que era no mínimo 30%, a obrigação de comprar da agricultura familiar, agora no plano safra desse ano passou para 45%, nós aumentamos em 50%. Agora o presidente determinou, os hospitais federais também têm que comprar comida da agricultura familiar. Quem está fazendo isso é a Conab. Começamos aqui no GHC, Porto Alegre. Segundo Hospital de Santa Maria, Hospital Universitário de Santa Maria, está comprando 38% do que consome no hospital, compra da agricultura familiar. E agora vai ser os 45 hospitais. Vamos comprar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos que comprarem comida com dinheiro do governo federal, tem que ter no mínimo 30% comprado da agricultura familiar. Para que isso? Para dizer para quem produz para o nosso mercado interno, produzir comida no Brasil é um bom negócio. Então a Conab quer tranquilidade para quem produz e garantir tranquilidade com preço justo para quem consome. Por que o preço está baixando hoje? Primeiro, porque nós vamos ter uma super safra. Segundo, porque nós voltamos a fazer compra de alimentos e entregar para as pessoas mais vulneráveis. Tem mais oferta de produto no mercado. Fizemos agora uma pesquisa, a Conab agora junto com o Diese está fazendo acompanhamento de cesta de alimentos, o valor nas 27 unidades da federação. Esse mês apresentamos o primeiro levantamento e baixou a comida em 15 capitais do Brasil, o preço baixou. Agora em agosto saiu o índice geral da inflação, tu viste? Estamos tendo deflação, porque estamos baixando o preço da alimentação. Então é isso que eu quero dizer, produzir alimentos no Brasil
passou a ser um bom negócio outra vez, porque não falta dinheiro para crédito, tem juros subsidiado, voltamos a fazer compras públicas, estamos fazendo uma série de políticas de relação com novos mercados agrícolas, 415 novos mercados agrícolas o governo do presidente Lula já abriu nesse terceiro mandato do presidente Lula, e vamos continuar porque o mundo quer comprar do Brasil, que é um produto de excelente qualidade e é um produto barato, um dos produtos mais baratos do mundo é produzido no Brasil, porque nós temos um solo agrícola fértil, temos uma estrutura agrícola excepcional e temos um povo trabalhador. Bom, presidente, o senhor fala justamente aí desse aumento de safra. O Brasil vai colher mais uma safra recorde esse ano. Isso já está precificado, podemos dizer assim, já está garantido. Sim. Nós teremos uma nova safra, um novo recorde de safra. Só que ao mesmo tempo, essa safra recorde traz desafios. E um dos principais desafios, e aí volta ao começo da sua resposta, é justamente onde guardar essa safra. O Brasil vive uma crise conhecida e reconhecida de armazenamento. O senhor está chegando na fase final do seu mandato à frente da Conab. A gente sabe que o senhor é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul e, de qualquer forma, mesmo que não saísse, a gente não sabe se o governo do presidente Lula vai ser renovado ou não. Então, eu gostaria de saber que projetos foram feitos para melhorar justamente a questão da armazenagem no Brasil. Eduardo, eu vou começar respondendo para você o que eu disse ao presidente Lula, quando ele me determinou: Edgar, nós temos que ter estoques públicos. Eu disse duas questões, presidente. Primeiro, nós temos que ter o que comprar e ter aonde guardar. Nós tínhamos menos alimentos para o nosso consumo interno quando nós iniciamos em 23, agora nós temos mais. Então agora nós podemos fazer estoques públicos porque nós temos o que comprar, temos oferta para poder comprar. E segundo, é onde guardar. O governo passado, Eduardo, fechou 27 unidades armazenadoras da Conab. Eram 91, ficou 64. E essas 64 com baixíssimo recurso de manutenção. Nós agora passamos a todo ano destinar parte do nosso orçamento a melhorar nossa estrutura estática de armazenamento. Já estamos chegando a 95 milhões de reais. Parte deles de recursos próprios e os outros 55 milhões nós conseguimos com a Itaipu Binacional, que vai reformar todos os armazéns da Conab do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Fizemos agora um outro contrato com o BNDES. Nós pegamos 9 imóveis da Conab que foram destinados para armazenamento há 50, 60 anos atrás, quando aquela cidade era um perímetro rural, agora virou centro de cidade, aquela grande estrutura da Conab que tem um valor imobiliário muito importante, não se usa mais, não é possível mais ser usado para armazenamento. Separamos 9 dessas unidades e fizemos uma permuta com o BNDES. Ele vai dar um destino para um particular daqueles imóveis e 100% do orçamento vai ser para reformar 9 armazéns da Conab e construir um novo lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Essas 3 ações, recurso da Conab, a parceria com a Itaipu Binacional e agora com o BNDES, nós vamos sair de 900 e vamos para 1.300.000 toneladas da capacidade estática da Conab. Além disso, a parceria que estamos fazendo de locar armazéns particulares, em 23, quando nós chegamos, fruto dessa decisão, nós revisamos os valores que está sendo pago na tarifa de locação que a Conab faz, aumentamos já 46% de 2023 até aqui, e nós temos hoje credenciados armazéns particulares que está à disposição da Conab, um volume que chega a mais de 3 milhões de toneladas de grãos. Então, contando com a rede que nós temos de particulares, mais do que nós vamos ter à disposição até o final do governo, nós vamos chegar perto de 5 milhões de toneladas que a Conab pode guardar de alimentos nas suas estruturas. Presidente, quando o senhor fala da compra no aluguel de armazéns particulares, eu gostaria de entender, dentro da lógica do atual governo, não seria um contrassenso por parte do governo fortalecer uma rede privada sem fortalecer, comprando, alugando, sem necessariamente fortalecer a rede pública, ou esse é um caminho que está sendo feito em conjunto? Está sendo feito em conjunto. É justamente pela desestruturação que houve nos 4 anos passados que nós precisamos fazer isso. Obviamente que nós queremos reforçar nossa capacidade estática própria. 64 unidades armazenadoras, todas elas, Eduardo, todas as 64 unidades armazenadoras da Conab já tiveram intervenção de recursos para melhorar sua capacidade, ao ponto que nós aumentamos muito a possibilidade agora de fazer estoques públicos. Mas sobre a questão geral da falta de armazéns
do modo geral, ela tem que ser compreendido com as variáveis necessárias. O Brasil, Eduardo, é o único país do mundo que tem 3 safras, e por isso que o Brasil é uma grande potência agrícola. Tirando a região sul, que tem inverno, o restante do Brasil não tem inverno. Isso é muito importante porque garante que o Brasil tenha 3 safras. E é importante também para a questão do armazenamento. Hoje a capacidade estática do Brasil está em torno de 213 milhões de toneladas de grãos, somando os particulares e o setor privado. E nós vamos colher uma safra de 345 milhões. Então pode dizer assim, poxa, legal, então, fazendo a conta aqui, tem capacidade para 213, vamos colher 345. Tem cento e tantas mil toneladas que fica ao relento. Ela é mais ou menos assim, porque você com 3 safras o produtor consegue planejar a safra de soja, quando é que ele tira e quando é que entra a safra de milho, quando é que entra a safra de arroz. Por isso tem que ser bem administrado, mas obviamente o governo reconhece que temos sim um déficit de armazenagem, por isso nós estamos aprimorando, investindo muito mais do que foi investido nos últimos anos na nossa capacidade de armazéns particulares, mas também com uma política através do BNDES de financiamento para que tenhamos mais armazéns particulares. O setor privado precisa também fazer a sua parte, investir mais, porque afinal de contas estão colhendo mais, e essa possibilidade de ter um armazém para o produtor é muito importante, porque interfere também no preço que ele ganha na sua produção. Quando ele não tem uma obrigação de vender já para botar outro produto, ele pode ter uma garantia de tempo de também atuar conforme o mercado oscila, vender agora ou esperar mais um pouco. Essa questão do armazenamento dá essa possibilidade ao produtor. Presidente, vamos caminhar para o final. O senhor, quando entra no Conato, defendeu e fala aqui, repetiu, a questão de ampliar a produção de arroz, feijão, de alimentos considerados mais básicos dentro da cesta do brasileiro. E chegou a citar a questão de a soja ser uma escolha mais rentável. Eu gostaria de entender qual é a sua política e qual política o senhor defende de trabalho do governo federal em relação à soja. O senhor acredita que é necessário o incentivo, manter o incentivo, já que é hoje a nossa principal commodity exportadora, ou é preciso abrir mão, na sua avaliação, da soja para dar atenção a outras culturas? Como que o senhor avalia, que política o senhor defende nesse sentido? Bom, é importante também a tua pergunta, que dá a oportunidade de esclarecer a todos que nos acompanham. Em torno de 50% da produção brasileira é com a soja. E a soja cada vez mais tem uma demanda internacional muito importante, especialmente da China. Então a China quer cada vez comprar mais soja do nosso país. Mas principalmente a utilização da soja para o biodiesel também tem aumentado cada vez mais. Ao ponto de que este ano, quando nós, junto com o presidente Lula, fizemos as reuniões avaliando o preço do alimento, nós tomamos uma decisão. Nós queríamos ter continuado com a velocidade maior, misturando o biodiesel no diesel, que hoje está em 15%, mas já era para estar em 17%. O que nós vimos? A produção de biodiesel está competindo com a alimentação. Nós somos o grande produtor de soja do mundo, maior exportador, os maiores exportadores. E aqui no nosso mercado interno, a dona de casa ou o dono de casa vai no supermercado e não consegue comprar óleo de soja para fazer a alimentação. Então foi diminuída a velocidade de mistura do biodiesel no diesel para a gente não competir a produção de energia com a produção de alimentos. Então a soja vai continuar com o mercado aquecido, porque tem uma demanda internacional, e nós temos também cada vez mais crescente uma demanda interna, especialmente para a produção de energia. Então eu falo da soja porque é uma cultura que anda no motor automático, né? Não falta crédito para a produção também de soja. 3 recordes de plano safra, obviamente que olhando com atenção para o nosso mercado interno, para a cultura que nós vamos incentivar para garantir soberania alimentar e nutricional, acabar com a fome não só na quantidade, mas também na qualidade do alimento. Quanto mais alimentação saudável, sadia, que o consumidor tem a possibilidade, é menos dinheiro que o governo gasta com remédio, com consulta, com exames, com medicamentos, porque se alimentar bem também é sinônimo de saúde pública.
Tá certo, então esse é o presidente da Conab, Edgar Preto, que nos atendeu prontamente aqui. Nós vamos encerrando o dia de hoje, na segunda-feira, um dia de muita movimentação, de muitos anúncios aqui na Expo Inter. Lembrando, eu quero fazer um agradecimento especial à equipe do AgroLink que está aqui na feira, que está trabalhando diretamente na feira, a Aline Meladete, nossa repórter, o Tainan Dinádio, que é do departamento comercial, o Felipe Godoy, nosso repórter cinematográfico, o Marcos Braga, nosso editor, a Sheila Flores, que está fazendo aqui também, às vezes, da nossa produtora, e a gerente Nádia Borges. Essa é toda a equipe do AgroLink que está aqui, sem contar a equipe que segue lá no portal Alimentando. Lembrando, amanhã para amanhã você tem também o podcast AgroLink News, direto na sua plataforma de áudio preferida. Presidente Edgar Preto, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por atender ao AgroLink. Muito obrigado pelo convite do AgroLink, esse grande veículo de comunicação que faz comunicação com uma equipe muito competente e com democracia, que também é muito importante. Eu agradeço muito o privilégio e a oportunidade de conversar contigo. Obrigado. Tá certo, então voltamos amanhã com muito mais informação e muito mais notícias. Nos acompanhe nas nossas plataformas do AgroLink. Tchau!